nós estamos hoje aqui muito felizes para estar mais uma vez na presença do Senhor, na sua companhia, com mais uma edição do programa Batom e Bate-Papo, hoje com formato um pouquinho diferente. Eu sou a pastora Marília Pedrosa, que estou sempre aqui, mas hoje nós estamos com duas convidadas muito queridas e muito especiais. Vou apresentar para você, talvez você não conheça, embora elas já tiveram no nosso programa outras vezes, inclusive comigo aqui, né? Gostaria de cumprimentar então a Johnny, né? A Johnny, ela é uma pessoa muito querida, né? Foi discípula minha há muitos anos, Querusa também, né? Mais todas. Muitos anos e andou, né, ao meu lado. E hoje nós andamos juntas, lado a lado, no discipulado da pastora Márcia, aqui em Goiânia, na Videira em Goiânia, mas hoje ela pastoreia, junto com seu esposo, o pastor Enio, uma das nossas igrejas aqui em Goiânia, que se chama Igreja do Guanabara. São tantas, né? São 10, às vezes a gente confunde igreja do Guanabara, uma igreja linda, né? Com muitos jovens, uma igreja muito viva. Quero te dizer que você é muito bem-vinda aqui. Obrigada, pastora Marília, que é sempre uma inspiração na nossa vida, né, Querusa? Discípulas. E agora aqui, podendo compartilhar algo da parte do Senhor, é sempre um grande privilégio. Amém. E também nós temos hoje a Querusa, né? Ela é esposa do pastor Radamés. Andou comigo muitos anos, né? E a gente, depois ela foi enviada, né, para outro prédio, que é o Guanabara, o Garavelo. E hoje ela está lá, juntamente com o pastor Radamés, mas também ela anda comigo na supervisão da Vinha Goiás. Nós acompanhamos, eu, pastor Naura, acompanhamos as igrejas do estado de Goiás, e ela, juntamente com o pastor Radamés, supervisionam quantas igrejas? 7 igrejas no interior do estado de Goiás, mais a igreja do Garavelo, 8. Então é um casal muito frutífero e Deus tem feito muito através deles. É muito bom ter você aqui, Querusa. Pastora Marília, é sempre uma honra, né? Tantos anos se passaram, a senhora continua com o mesmo coração, né? Um coração voltado para Deus, intensa, apaixonada. É assim que eu vejo a senhora. E eu louvo a Deus pela oportunidade de andar novamente com a senhora na supervisão, né? Amém. Porque é um privilégio. E é uma honra estar aqui com vocês hoje, falando algo tão precioso, tão importante para a nossa caminhada cristã, né? Esse programa é muito inspirador. Não perca, fique ligada. Falando no programa, então, deixei o tema para depois, nós vamos falar sobre o batismo mundial. Gente, você faz parte? Fala para mim, se você está nos acompanhando nas redes sociais, escreve aí, eu faço parte, amém? Porque o batismo mundial é um evento que faz parte de uma das comemorações desse ano. Esse ano a Igreja Videira está comemorando 25 anos. Então, nós tivemos festa todo mês, né? Todo mês de todo esse ano. Então, já estamos finalizando o ano, mas esse batismo mundial faz parte de uma das comemorações dos 25 anos da Igreja Videira. E nós vamos realizar esse batismo agora, no final do mês de novembro, até início de dezembro. Todas as igrejas videiras em Goiânia, no Brasil, nas nações, estão envolvidas nesse grande mover de Deus que nasceu no coração de Deus. E nós vamos, então, estender esses batismos para o final de novembro até dezembro, porque esse mês muitos estão fazendo encontros, né? Então, os prédios estão mobilizados e está um grande mover. Gente, você chega aqui no prédio, qualquer prédio em Goiânia, parece que está tendo uma conferência, porque tem muita gente orando, né? Nós vemos aqui as redes orando, redes de células, de pastores que faziam um encontro, estão fazendo 2, 3, 4 encontros. E tem sido muito, muito precioso fazer parte desse grande mover de Deus, milhares de vidas tendo experiências com Jesus, nascendo de novo e tendo a festa, né? Porque a Bíblia fala que quando um pecador se arrepende, tem festa no céu. Então nós temos festa no céu e festa na terra. Então hoje nós queremos falar sobre esse grande evento que envolve todas as igrejas envolvidas no Ministério Vinha, que são as igrejas videiras, e o Ministério Vinha são igrejas associadas que também estão fazendo parte
desse momento tão precioso. Nós estamos batizando juvenis de 12 anos, adolescentes, jovens e adultos. Nós vamos bater um papo, compartilhar experiências, falar o que Deus está fazendo em Goiânia, como foi na nossa experiência do nosso batismo, que isso possa servir para você, né, de inspiração, para você também crer que Deus pode fazer isso na sua igreja e fazer coisas maiores, amém? Porque essa é a verdade do Senhor. Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. E a Bíblia diz que Deus deseja que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Todos, de todas as idades. E é para isso que nós estamos aqui hoje, para testemunhar, para mostrar para o mundo espiritual essa verdade, né? Agora, falando sobre batismo, talvez você está nos acompanhando, talvez você não é evangélica, não sabe, não entende como é que funciona, por que batizar, né? Qual que é a base bíblica para o batismo nas águas. Então, nós vamos compartilhar sobre isso e começando falando sobre o significado do batismo. Porque, na verdade, o batismo nas águas, ele é um ato público que vai mostrar, que ele vai ali testemunhar para as pessoas que estão vendo algo que já aconteceu no coração. Então, as pessoas, nós temos experiências de novo nascimento, experiência com Deus, nascemos de novo, reconhecemos Jesus Cristo como o único Senhor da nossa vida e isso muda a nossa vida. Ninguém encontra com Deus e permanece a mesma pessoa. É verdade. Meu marido fala isso, né? O Naor é muito engraçado. Ele fala, olha, no dia que eu nasci de novo, eu encontrei as pessoas mais importantes da minha vida, que por sinal fui eu que levei ele. Ele fala, olha, o dia que eu fui na célula, conhecia Jesus, eu estava com a mulher que seria minha esposa e estava ali com o pastor Luiz pela primeira vez. Porque o pastor Luiz estava ali porque tinha ido na célula resolver um problema. Segundo ele, a célula tinha um problema. Mas gerou muitos pastores. Inclusive eu e Naor, que estávamos ali naquele dia. Então é muito precioso. Olha, ele fala isso, quando você encontra com pessoas, a sua vida é marcada. Você nunca mais esquece. Agora, quando você encontra com Jesus, muito mais. Muito mais. Não é verdade? Então, a nossa vida muda, existe uma experiência com Deus. Então, o batismo, ele é uma decisão que já aconteceu no coração e que vai ali no dia do batismo, vai ser um grande testemunho. Agora, qual que é o nosso maior exemplo, né, Johnny? Jesus batizou foi batizado, com 30 anos. Exatamente. Então, eu fico sempre pensando que também as pessoas podem perguntar, mas o batismo não é igual ao novo nascimento, o momento da sua decisão, né, de aceitar Jesus? E quando você toma uma decisão de aceitar Jesus no seu coração e confessar com a sua boca, pode ser algo só você e o Senhor. Ainda que você faça, às vezes, na igreja, no encontro, alguém está perto te orientando, te conduzindo, você pode só no seu coração, sozinho, receber Jesus. Mas o batismo é exatamente a confissão pública daquilo que aconteceu. Então, isso tem muito valor, porque tem valor para o diabo também, que está vendo a sua decisão de mudar de vida, de viver uma nova vida com Cristo. Isso é importante para as pessoas entenderem essa diferença e a importância do batismo. É um ato público, né? E o batismo, ele na verdade vai mostrar que você pertence a Jesus, né? Que as coisas velhas se passaram, que não combinam mais com você, mas que você pertence a Ele. Eu desejo que todos vejam ali, quando eu for descer as águas, e eu estou mostrando para todas as pessoas, eu fiz a decisão mais acertada da minha vida, que é o batismo. Então, o batismo é essa expressão, é uma confissão pública de fé pela minha escolha. Correta, assertiva. É verdade. Olha, tem tanta festa, né? A gente faz festa de aniversário, festa de casamento. E eu falo, batismo é uma festa. Uma grande festa. É uma festa, porque é aquele dia que você vai declarar publicamente a sua fé. Né? Lá em Colossenses 1,13, fala que o Senhor nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha, nós somos transportados, né? A gente estava indo para o inferno. Conversão é justamente isso, você estava indo para um rumo e você faz uma conversão para outro rumo, ou seja, nós estávamos indo para o inferno, né, para a morte eterna, e nós agora estamos indo para o céu.
estamos agora indo para morar eternamente com Deus. Isso é motivo de grande festa. E outra coisa, o dia do batismo é um dia de festa porque as famílias vêm. Não é verdade? Celebração. As famílias vêm, é um dia que nós dançamos, que nós celebramos ao Senhor. E é um dia de salvação também. Sempre. Porque é um dia de testemunho. Geralmente quem vai batizar, ele dá um testemunho, ele fala um versículo. E aquela pessoa que está lá, aquele parente, aquela pessoa fala, ah, gente, eu conheço essa pessoa. Tá igual os testemunhos lá do Novo Testamento. Fala, não, aquele ali que tá, aquele mendigo que tá ali, não pode ser esse que está transformado, porque a sua vida é um testemunho. A Bíblia fala que nós somos como o bom perfume de Cristo, não é? Então ali é uma celebração que as pessoas vão falar, realmente, tem que celebrar, porque eu vi a mudança de Deus na vida dessa pessoa. É o testemunho, né, pastora? Eu fico observando os nossos batismos. Nós convidamos as famílias dos juvenis e muitos deles nunca foram à igreja, nunca participaram de um culto, e é uma oportunidade que nós temos de acolher aquela família. É muito importante, em uma igreja local, identificar essas pessoas, para depois tentar acompanhá-las, consolidar, mas para toda a família. Então, o batismo também não é um alcance individual, ele é um alcance de toda a família, para toda a casa. E outra coisa, não é uma religião, né, gente? O batismo não é um ritual, não é algo ali que você está fazendo para ter um ritual, não. O batismo, ele, embora nós temos uma programação, né, temos ali toda uma organização de ter uma palavra, ter um louvor, ter os testemunhos, ele é realmente um testemunho. E às vezes você pode estar se perguntando, né? Eu me batizei quando eu era criança, né? Eu mesmo me batizei quando eu era criança, porque eu vim de uma família, né, de cultura católica, onde se batizava quando criança, mas às vezes você pode ter essa dúvida, por que eu tenho que batizar de novo? Eu acho que é importante a gente esclarecer, porque o significado do batismo, a gente vai falar daqui a pouco, o significado do batismo é justamente arrependimento, morte do velho homem para uma nova vida. E um bebê não tem como arrepender de nada. Justamente. Não tem como tomar uma decisão, não tem pecado, consciência. Né? Então, ali, é lógico que nós fazemos como igreja, nós apresentamos as nossas crianças, consagramos as nossas crianças ao Senhor. Isso nós fazemos aqui uma vez por mês, né, nos prédios. E ali os pais entregam, e é muito lindo, porque você consagra os dias, você quebra a maldição do passado. Mas, então, é lógico que ali, na hora que aquela criança já cresce e toma consciência de que ela realmente quer pertencer a Jesus, quer encerrar com uma vida de pecado, ter uma nova vida, aí sim ela vai batizar. E eu quero até aproveitar, perguntar para a Johnny, né, qual que é a diferença, porque também tem algumas dúvidas com relação ao batismo por imersão e por aspersão. Explica para nós um pouquinho. Então, o batismo por imersão, ele significa a morte, quando você é submerso totalmente na água, e a ressurreição com Cristo. Por isso que é uma nova vida. Você está deixando ali por isso que a Bíblia fala que nós fomos crucificados com Cristo. Você participou dessa morte e também da ressurreição para uma nova vida. Já o batismo por aspersão, algumas denominações usam esse batismo, ele tem um símbolo mais relacionado à purificação. Então, é um significado um pouco diferente. Então, nós fazemos como Jesus, como ocorreu na Bíblia. Nosso padrão sempre é a palavra do Senhor. Amém. E Jesus foi batizado no Rio Jordão e foi por imersão. Por João Batista. Imersão, o próprio nome fala, né? Imersão significa mergulhar. Você não mergulha superficialmente, mas você vai nas profundidades, né? Nas profundezas. Então, ali acontece a submersão. Então, isso é importante, porque o batismo é pela submersão. É verdade. Nós cremos que realmente, como a Johnny falou, né, a nossa fé, a nossa vivência é justamente em cima daquilo que Jesus nos ensinou. E Jesus teve esse tipo de batismo, né? A Bíblia deixa isso muito claro, que inclusive Jesus só começou o ministério dele depois do batismo. E ele foi batizado por João Batista.
né? Esse aqui é dá um outro programa, não é verdade? Mas o mais importante aqui é nós seguirmos aquilo que a Bíblia diz. Estamos aqui para poder fazer o que o Senhor nos diz. E um dos motivos, né? Você pode perguntar, mas por que uma pessoa deve ser batizada? Quais são as razões? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A primeira razão pelo qual nós batizamos é porque é um mandamento. Lá em Mateus 28:19 está escrito: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha, então o Senhor falou, Jesus não falou, olha, se você quiser, ou talvez, não, ele foi imperativo, ele falou, ide, é um mandamento, não é? É uma ordem, porque tem um significado, porque é importante, porque é um marco, faz diferença no mundo natural e no mundo espiritual, não é verdade? Então, hoje nós estamos cumprindo o ID, estamos cumprindo o mandamento que é um marco, né? Ninguém pode ser a mesma pessoa. É lógico que eu costumo brincar com os juvenis, que a gente faz o batismo, né? Eu já preguei em vários batismos, até de adultos também, mas eu brinco com eles, para eles entenderem como é que é esse negócio de nascer de novo, como é que é esse negócio, né, de nós não sermos mais as mesmas pessoas. Eu falo, não é bem assim, se você entra na água morena e sai loiro, né? Não é bem assim, não é uma mudança física, né? Rejuvenescido, né? Bem podia rejuvenescer, Nossa, né? Mas eu creio, sabe? Eu creio que quando você tem uma experiência com Jesus, o seu brilho no rosto é outro, né? O seu sorriso é outro, as pessoas percebem, fala, o que aconteceu com você? Você está diferente. Você está diferente, você está com brilho nos olhos. E não sabe explicar, né? Não é botox, não é preenchimento. Mas, é Jesus. Mas tem um versículo em Salmos que diz, né? Que a tristeza faz secar os ossos, mas a alegria, ela formoseia o rosto. Sim, então, a alegria é Cristo. É verdade. Então, realmente, nós vamos todas remoçar que a nossa alegria está nele. Então, o significado inicial é esse, é um mandamento. Estamos aqui para cumprir aquilo que o Senhor disse. Mas vamos dar sequência. Quem quer falar também de um outro significado do batismo? Deixar vocês falarem um pouquinho. Johnny ou Querusa. Romanos 6,3 diz que ou, portanto, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, Jesus, fomos batizados na sua morte? Então, morte para o mundo, ela significa, ao descer as águas, significa que as coisas velhas passaram. Aquela velha criatura, com hábitos errados, repleto de pecados, que talvez vivia ali acostumado, sem perceber, ter noção do certo e errado e perceber o pecado, então descemos. Então ali existe uma morte, morri, mas eu também estou em Cristo. Se eu estou em Cristo, Ele ressuscitou, eu ressuscito com Cristo. Então tudo que é de Cristo passa a ser meu. Então, Aleluia. por isso, isso aponta para a morte. As coisas velhas para o novo de Deus. É verdade. Eu costumo brincar com eles, né? No passado, há muito tempo atrás, a gente já mudou, a gente não faz isso. Eu trazia até um caixão, gente, não sei se é radicalismo, né? E eu brincava, às vezes não trazia assim, né? Ele fisicamente, mas põe uma foto para mostrar para eles que é justamente isso, né? Que tá falando de morte. O morto, né? Você vê lá um morto tá lá, ele não tá lá, gente, que calor dentro desse caixão. Ele não está lá reclamando do cheiro da flor. Já morreu, porque né? morreu. Então, morrer com Cristo é você morrer para o seu passado. Você não reclama mais, você não murmura mais, você não age como antes. Por quê? Porque Ele mudou o seu nome, porque Ele mudou a sua natureza. O que mentia não mente mais, o que roubava não rouba mais, o que fofocava não fofoca mais. Aquela pessoa morreu. Então, é por isso que a Bíblia fala, né, que sabendo isso, Romanos 6,6, eu gosto muito desse texto, que foi crucificado com Cristo Jesus, meu velho homem, para que eu não siga o pecado como escravo. Isso é uma verdade espiritual muito, muito poderosa. Johnny. É uma nova vida, né? Eu fico pensando, às vezes os pais podem pensar, mas meu filho é tão criança, né? Será que ele tem pecado? Será que ele precisa morrer para o pecado? De fato, precisa. Né? Porque nós colocamos uma dimensão de pecado que não existe. Então,
a criança é rebelde, às vezes ela era mentiroso, desobediente. São coisas que ele vai abandonar. Agora, é muito importante, né, os pais, a família compreender que quando nós batizamos, nós estamos morrendo para a nossa velha natureza, mas isso é um processo. Nós não vamos viver na prática do pecado, como a gente explica. Mas, às vezes, o pecado que pode acontecer depois com o seu filho é um deslize. Ou com cada um de nós, gente. Não é só no filho. Todo mundo é passível, né, de acontecer um erro, né? É como se os pais, às vezes, num entendimento equivocado, esperassem um momento em que o seu filho tivesse uma idade de completa isenção de pecado. Isso não vai acontecer. Porque ele pode acontecer como um deslize. Mas, sabe, eu acho que ao contrário. Nós devemos entender que é um ato profético. Amém. E que ele aponta para uma mudança e declarar e crer. Da mesma forma que a gente se preocupa se algum juvenil vai pecar, muitos de nós batizamos, permanecemos na vida de Cristo. Nós fomos mudados e sendo aperfeiçoados. Né? A Bíblia fala que nós temos uma nova natureza. Eu gosto muito daquele versículo que fala que a semente... Eu esqueci agora, que fala que nós recebemos a divina semente. Eu gosto muito desse texto. Porque não é mais uma questão de pode, não pode. Não é mais uma questão de regra. Então, agora você batizou, como diz o outro, né? Você passou para a lei dos crentes. Não pode isso, não pode cortar, não pode espichar, não pode... Não é isso. Antes de eu me batizar... Eu me converti, daqui a pouco nós vamos falar aqui da nossa experiência, muito nova, me converti com 20 anos, eu estava na flor da idade, né, uma vida completamente mundana, e às vezes eu até ficava preocupada, agora eu tenho que parar de fazer o quê? O que eu tenho que parar de fazer? O que eu tenho que abrir mão? Né? Porque aquele era um estigma, aquele era, na verdade, uma regra, né, um ritual ali, das pessoas. Falam, agora você não pode isso, agora isso você pode. Nós cremos que nós recebemos uma semente. Amém. A divina semente. O que permanece em nós é a semente, não é mais o pecadeiro. O pecadeiro é a semente da árvore do pecado. O pecadeiro produz pecado. Mas agora nós fazemos parte da videira. Aleluia. Nós fomos enxertados na videira verdadeira. O pecadeiro produz pecado, mas a videira produz fruto de novidade de vida. Aleluia. Então, é nisso que nós cremos, né? Então, é bom assim, eu amo acompanhar o novo convertido, porque eu explico isso, você não precisa se preocupar. Porque o Espírito Santo vai começar a transformar você vai ter experiências radicais com ele. Daqui a pouquinho eu vou voltar, e eu quero voltar dando esse testemunho, eu quero ouvir de vocês também como é que foi o comecinho, né, da vida cristã, como é que foi, porque olha, nós temos aqui 3 pastoras apaixonadas por Jesus, que foram transformadas, que também tem um testemunho poderoso para compartilhar com você. Nós vamos dar um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho falando sobre o batismo mundial, uma das celebrações dos 25 anos da Igreja Videira. Esperamos você. Gente para um tour rápido pela Agenda 2025 masculina. Ela possui versículos em várias páginas da agenda para você ser inspirado pela palavra de Deus todos os dias. Possui espaço específico para você preencher todos os seus dados pessoais. Um calendário completo do ano de 2025 e mais um planner simplificado com todos os dias do ano. Não somente do ano de 2025, mas também do ano de 2026. Os espaços de cada dia não possuem pauta, mas há um espaço ótimo para você marcar todos os seus compromissos, além de ter um ótimo espaço para anotações no final da agenda. Não deixe para depois, adquira ainda hoje a sua Agenda 2025 pelo nosso WhatsApp que está descrito aqui na legenda. Estamos de volta no segundo bloco do nosso programa Batom e Bate-Papo de hoje, falando desse tema
tão gostoso, tão bom sobre o batismo mundial. Se você está conosco a partir desse momento, não acompanhou o primeiro bloco, nós estamos falando sobre o batismo mundial, um evento que está envolvendo 40 países. Gente, é muito poderoso isso. Muita gente. É muita gente, é mover muito grande de Deus. E falando aqui, a gente fica até emocionada por ver, né, como o Senhor tem movido no nosso meio. E nós estamos compartilhando sobre isso. Falamos no primeiro bloco sobre o significado do batismo, por que batizar, né, quais são ali os fundamentos bíblicos do batismo. E a gente vai falar um pouquinho do nosso testemunho. Então, muito bom ter você conosco. Nós encerramos o primeiro bloco e eu estava justamente falando sobre isso, né? Que o batismo, ele é ali um testemunho, né, diante das pessoas, mas de algo que aconteceu no nosso coração, não é verdade? E a gente estava falando justamente que o grande problema, às vezes as pessoas ficam resistentes a batizar, porque elas pensam, não estou preparado. Você já ouviu isso, tem certeza? Sim. Não estou preparado. Não estou pronto e nem meu filho. Aí passa um mês, 2 meses, 3, não estou preparado. Bom, você vai estar preparado quando? Porque quem te prepara é o Senhor, é o Espírito Santo de Deus. Quando você tem uma experiência com Deus, a Bíblia fala que nós vivemos uma novidade de vida. Olha o que está escrito aqui em Romanos 6,4, é justamente isso. Em Romanos 6,4 está escrito: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Nós já falamos isso aqui, que batismo é morte, para o velho homem, para o passado. E aí o texto continua: para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. E eu queria falar um pouquinho dessa novidade de vida, porque as pessoas, elas ficam pensando assim, não, para batizar, eu tenho que estar muito preparado. Né? Eu não posso nunca mais mentir na vida, melhor que não minta mesmo. Eu não posso pecar, eu não posso ter um deslize. Então, eu creio na obra do Espírito Santo na nossa vida. Eu tenho certeza que se eu for abrir aqui, você vai testemunhar coisas. Quando eu me converti mesmo, eu era uma jovem, solteira, mundana, vivia nas festas, nas baladas, nas boates. E eu tive experiência com Deus, eu falava, gente, agora? Eu só tinha mini saia. Nas passarelas. Nas passarelas, né? Eu só tinha mini saia, mini blusa, roupa decotada, transparente. E, de repente, eu saí da passarela e fui para a igreja. Gente do céu, é uma mudança muito radical, né? Desde aquela época eu já era radical, né? E então eu falava, sabe o que eu fiz? Eu estou testemunhando aqui de coisas muito preciosas. Eu me lembro que o Espírito Santo me constrangiu. Uma vez eu estava indo para a faculdade, já testemunhei isso várias vezes. Eu estava indo para a faculdade, eu fazia fonoaudiologia e meu curso era à tarde. Muito quente. Goiânia é super calor, se você conhece nossa cidade. E eu morava num apartamento, no 7º andar, pus a minha roupa, lógico, já tinha aceitado Jesus, tinha tido uma experiência com Deus, convertida, falava Jesus, eu chorava assim, bicas. De tanto que Deus me alcançou, né, com o amor dele. Tudo bem, eu indo para a faculdade, saí, tranquei a porta do apartamento, chamei o elevador. Na hora que eu chamo o elevador, eu escuto uma voz. Tipo, olha, eu olhei para mim, coisa que eu nunca fazia, de mini saia. Uma voz falava, essa roupa não combina mais com você. Eu, diante de Deus, irmãos, eu comecei a chorar, não tinha ninguém do meu lado. Eu sabia que era Deus falando comigo. Abri a porta do meu apartamento, entrei em prantos, correndo para não chegar atrasado na aula. Sabe o que eu fiz? Peguei roupa da minha mãe. As minhas irmãs elas me chamam de Lila, né? Falava, Lila, era muito engraçado, porque você não tinha a sopa. Eu começava para minha mãe, eu tinha 20, minha mãe tinha 40 anos, e 40 não, minha mãe tinha o quê? 60 anos, né? Porque ela deu a luz com 40 anos. Então, eu fico pensando, aquela experiência foi uma experiência íntima. O Espírito Santo me constrangia. É nisso que eu creio, não é verdade? Começou a andar em novidade de vida. Novidade de vida. Ninguém precisa falar para você, para de cortar o cabelo, para de passar isso, para de falar isso, para depois você batizar, ou então para de... Não, deixa o Espírito Santo transformar você.
a palavra do Senhor diz, né, que mas o Consolador, o Espírito Santo, te ensinará todas as coisas. É verdade. Né, isso é a roupa, é a conduta, como tomar decisões, as palavras certas, a maneira adequada de se portar, aonde estar, qual que é o ambiente apropriado para você. Então, o Espírito Santo sempre dá a direção. Com certeza. Por isso que a Bíblia fala que nós andamos em novidade de vida, né? Novidade de vida é, eu era de uma maneira, tive uma experiência com Deus, não é uma questão de lei, de regra, mas é algo do coração, é uma experiência com Deus, né? Nós vamos andar em novidade de vida. Mas alguém quer falar um dos motivos pelos quais nós batizamos, o significado do batismo? Existe um antes, existe um depois, né? Em Gálatas 2:20 diz que já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, não sou eu mais quem vive. Então, a Querusa, ela não toma mais as decisões, ela não fala o que ela pensa, ela não se comporta como ela gostaria, porque Cristo vive em mim. Então, eu preciso dar um testemunho daquilo que o Senhor fez na minha vida de forma muito espontânea, muito natural, porque o nosso prazer está na lei do Senhor, né? Meditar nele de noite e amar a Cristo, né? Então, quando nós amamos a Cristo, é muito simples, deixar esse velho homem, deixar essa velha Querusa, para que Cristo viva em mim. Então, aonde eu vou, Ele vai comigo. Onde eu estou, Ele está comigo. É assim que o Senhor faz. A antiga criatura, a velha Querusa, está lá atrás, com seus hábitos. Sim. Agora, não, a nova criatura que ressurgiu, né? Morreu com Cristo e ressuscitou com Ele, toma as decisões certas. Por quê? Porque ela está em Cristo. Então, nós não podemos, pastora, deixar o diabo nos acusar, né? Nos condenar, tentar lembrar do nosso passado, sim, porque ele trabalha o dia inteiro, todo o tempo para isso, tentando mostrar como você é impotente, incapaz, sem habilidades, sem qualidades, né? Então, esse é o trabalho dele. Mas as coisas velhas se passaram. Como eu estou em Cristo, eu sou mais que vencedora, porque eu estou nele. Amém. E é muito importante também, porque no batismo a gente não é assim, você resolve, não é um banho de piscina. Ninguém quer aqui dar banho de piscina, embora é muito gostoso, né, ter um banho de piscina. Mas não é esse o alvo, porque nós cremos que é uma decisão consciente. E também é uma decisão que foi preparada. A pessoa foi no encontro, ela passou 3 dias ali ouvindo a palavra, sabendo que ela, né, daquele momento de se arrepender, de fazer uma decisão, né, de quebrar maldições do passado, de entender a visão da igreja, de decidir servir ao Senhor. Depois ela passa pelo curso das águas, né? Nós temos um livro que é o manual, que ele se chama o curso das águas, né? São 14 lições para você poder... Então, quer dizer, nós passamos, né, nós fazemos um curso para que a pessoa entenda e ela tome uma decisão consciente. Johnny, mas quem pode batizar? Todo mundo? Com que idade? Como é que é isso? Todos, né? Solteiros, casados, a partir dos 12 anos de idade. A referência que nós usamos é a referência de Cristo. 12 anos, Jesus, em Lucas 2, fala que Jesus, ele já estava ouvindo os doutores da lei e eles o interrogavam. Isso demonstra que Jesus já tinha a sua fé alicerçada em Cristo. Ele já sabia, ele já tinha convicção. E sabe, quando eu leio essa passagem de Jesus, com 12 anos, eu fico pensando nos nossos juvenis. Porque nós temos tantas experiências que eles demonstram com muita convicção quem eles são em Cristo. Se você pegar os nossos juvenis, quando a gente faz projetos, coloca eles lá, eles têm muita clareza. E prega melhor que muitos adultos. Da graça, de quem eles são em Cristo, de que eles foram salvos, né, pela graça. Então, isso já demonstra o entendimento e a convicção da fé. É isso que eles precisam ter para se batizar. É verdade. Né? Então, nós entendemos que aos 12 anos eles têm capacidade, né, para ter essa compreensão. Por isso que nós batizamos a partir dos 12 anos. Interessante, nós acompanhamos uma criança que tem um espectro autista
e ela é não verbal e o nível mais elevado, acho que o grau 3, né? E ele se batizou. Ele fez a auxiliar, que inclusive a auxiliar na escola que ele trabalha, né, que acompanha ele, ela é uma das nossas líderes ali no Garavelo. Então, ela usou esse livro, o livro do Curso das Águas, e fez de uma forma muito dinâmica, e ele foi acompanhando com as placas. Ele ia repetindo, ele ia concordando, e ele teve o entendimento. Que coisa linda, Foi hein? muito lindo, porque no dia da cerimônia, no dia do batismo, haviam muitas pessoas ali, haviam outros juvenis, haviam famílias, e realmente estava muito cheio. Mas no momento que ele foi batizar, nós cessamos toda a movimentação, todo o barulho, nós cessamos ali palmas, nada, e ele acalmou. Quando ele subiu as escadas, ele entrou nas águas, ele achou frio, né? Mas ele concordou, ele confessou Jesus mais uma vez e ele foi batizado. Que lindo. Submersão. Amém. Que bênção. Foi. É o que a Bíblia Imersão. fala, né? Jesus veio para todos, né? verdade. De qualquer idade, de qualquer raça, tribo, nação, língua. E é muito lindo ver, é isso que nós estamos compartilhando, porque nós estamos falando disso tudo justamente porque estamos envolvidas, né, uma grande festa, que é o batismo mundial, que hoje todas as igrejas, eu estava vendo, passando no Instagram, vendo a festa que está sendo, por exemplo, ali em Cuiabá, né, eles foram para um ginásio, para um estádio de futebol. Não sei se vocês viram, e apareceu a pessoa falando, né, que ali eles precisam entrar, eles precisavam pegar, ali, passar naquela roleta, pegar o número, e eles vão estar separados por redes, tem uma cor por rede. Eu não sei que dia que vai ser, mas eu não perco, eu quero ver. Né? Então, eles fizeram um pouco diferente de nós aqui. Eles juntaram todos os batizandos e vão para um estádio de futebol. Gente, Lindo, colocar vai ser uma piscina, festa. vai ser uma festa maravilhosa. Nós já fizemos isso, né? Nós já fizemos batismos de 1.000, de 2.000, de 3.000, e é uma festa muito linda. Nós agora em Goiânia não vamos fazer esse grande evento, porque também a gente acabou de ter uma comemoração no Serra Dourada, né? 2 meses atrás. Então a gente fez muita comemoração, mas nós vamos fazer o batismo por prédio e por rede. Né? E vai ser muito maravilhoso. Daqui a pouco a gente vai entrar em detalhes aqui como é que está sendo os preparativos aqui em cada prédio. Mas eu queria aproveitar também que cada uma falasse, desse um testemunho de um batismo no seu prédio, algo que Deus fez, né? Um testemunho de uma família. A Querusa acabou de falar, né, que foi esse testemunho lindo. Eu tenho um, você quer compartilhar alguma coisa nesse sentido? Uma coisa que eu gosto de falar é que, independente, às vezes também a criança nasceu na igreja, né, é filha de pais convertidos, né, como os meus filhos, eles estão aqui na igreja, foram apresentados, consagrados aqui. Mas não significa que eles não tiveram uma confissão pública da fé deles. E como é lindo, como é importante. Né? Eu também fui uma criança que nasci praticamente num lar evangélico, mas eu me batizei com 13 anos, na mesma idade que a gente costuma batizar aqui, entre 12 e 13 anos. E mesmo eu já sendo convertida, eu me lembro que foi algo assim que teve um sentido tão especial na minha vida. Como se eu tivesse uma compreensão muito maior daquilo que Deus ia fazer na minha vida. Então foi um dia, assim, um grande marco, foi um culto do dia 31, que era uma virada de ano, um culto de virada, e não significa que eu me desviei, ou que eu não tinha revelação, pelo contrário. Isso me firmou ainda mais nos caminhos do Senhor. E os meus filhos, que foram batizados aqui, nós fizemos muita questão, eu e o pastor Enio, de colocar algo muito importante, como se fosse mesmo um novo nascimento, mais valorizado do que passar de ano na escola, mais valorizado do que receber uma premiação. Então, naquele dia, nós conversamos com eles, naquela semana do curso, preparamos, organizamos uma festa, organizamos um presente simbólico que eles iriam guardar para ser, de fato, um ato profético. Então, é uma sugestão. Eu sei que não precisa ser isso. Nós estamos organizando coisas que vão ser um marco simbólico, mas, sabe, a importância dos pais que vão batizar seus filhos entenderem
que o batismo é um marco na vida dos seus filhos. Você está falando uma verdade, porque às vezes eu percebo, não é todo mundo, mas percebo pessoas que não dão o devido valor. É verdade. Às vezes tem um batismo, não, eu tenho uma viagem. Aí tem outro batismo, não, eu tenho uma comemoração. Ou seja, eu acho que falta um pouco de prioridade. Entender a importância. Gente, o batismo é um marco. Eu falo isso, que o batismo, ele é como se fosse um carimbo. Sabe, que Deus vem e carimba ali e fala, agora você é meu, então você está selado, não é? A sua vida agora é minha. E isso tem implicações espirituais muito importantes. O mundo espiritual é real, não é só uma questão, como nós falamos de cerimônia, não. O mundo espiritual é real e o mundo espiritual, ele entende o que está acontecendo e ele submete. Os demônios se submetem, sim, a alguém que foi marcado por Deus, alguém que foi selado por Deus. Ele afirmou na frente de muitas pessoas, eu sou de Jesus. Isso tem um poder muito grande. Então, nós não deveríamos negligenciar, né, o batismo dos nossos filhos. Não deveríamos deixar de valorizar um batismo nosso mesmo, de parentes ou pessoas da nossa célula. Eu acho que eu gosto daquele batismo em que a célula vai com cartaz, com balões, e às vezes vai braça molhada, com tambor. Ixi, é bom demais, porque é uma festa. É realmente uma festa. Agora, eu já até falei do meu batismo, né? A Querusa também se batizou aqui? Não, eu me batizei na Igreja Bom Pastor. Eu não entendia muito bem o significado do batismo. Eu demorei um pouco mais para batizar. Depois que eu tive clareza e entendimento, aos 16 anos eu batizei. Mas foi um marco tão grande na minha vida que eu fui cheia do Espírito no momento do batismo. E assim, eu transbordei, eu só conseguia chorar, emocionada, cheia da presença de Deus. Eu não sabia quais seriam as implicações futuras, mas eu vi o mover de Deus na minha vida. Eu vi mudanças de comportamento, de condutas, de pensamentos, de atitudes. Por quê? Porque eu fiz uma confissão. Eu mostrei para o mundo e todo mundo quem governava a minha vida, quem era o Deus da minha vida, que é através do batismo. Você está mostrando para todos, e até mesmo para o Senhor, porque ali você tem os principados, potestades, dominadores do mal, anjos, demônios, todos assistindo ali. Quando você se posiciona naquela atitude, você já decretou, o Senhor tem o governo, o senhorio da minha vida. Amém. 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 É uma nuvem de testemunhos, a Bíblia fala isso, que nós temos uma nuvem de testemunhos, né? Então nós temos testemunhos de pessoas aqui, humanas, temos uma nuvem de testemunhos de anjos, mas também de demônios, como você falou. Então é importante, sim, valorizar o batismo, é importante priorizar, orar. Até porque, gente, deixa eu falar uma coisa. Se você for olhar o povo de Deus lá no Egito, que serviu, era povo de Deus, mas ele vivia como escravo de Faraó lá no Egito. E vocês sabem que quando Deus falou para Moisés, né, que vou libertar o meu povo para prestar culto, o que aconteceu com o Faraó? Ele não queria deixar. Não queria deixar, mas Moisés se posicionou. E ele falou, nenhuma unha vai ficar. Sabe, essa tem que ser a posição de um líder de célula. Essa tem que ser a posição daquele líder de célula, daquela líder de célula que tem pessoas que vão batizar. É uma guerra espiritual. Sim, eu costumo falar que na semana do batismo, as pastores que eu acompanho, a gente jejua, a gente ora, porque, né, o nosso inimigo não vai querer, porque ele sabe que a partir daquele batismo a pessoa vai alçar altos voos, eles vão ser usados pelo Senhor, vão ter a sua vida selada. Isso é muito poderoso. E eu quero até testemunhar um batismo que teve aqui na igreja, são vários, né? São muitos testemunhos, mas marcou, porque a gente estava num batismo mundial também, só que era um batismo no prédio da igreja, um batismo bem grande, e aí o pastor Aloysio, né, o nosso pastor, falou agora, esse batismo, que para quem você pregar, você vai batizar. Não é só pastor que entrar na piscina. Não, se você pregou para o seu amigo lá no seu trabalho, você ganhou ele para Jesus, você vai batizar. Aqui, vocês lembram desse dia? E foi muito lindo, porque eu conheci uma família, né? Eu vou numa clínica de estética,
visitar, até para eu conhecer o trabalho. Minha filha me apresentou, e ela se chama Joana, né? Ela me atende algumas das irmãs aqui, ela é muito querida. E o dia que eu pisei o pé naquela clínica, Deus falou para mim, essa família, ela é separada. É uma longa história, mas eu preguei para ela, preguei para o pai, e convidei o filho dela para ir na célula do meu filho, que eles eram da mesma idade, o Paulo Vitor. Ele foi na célula e o meu filho pregou e falou de Jesus para ele. O que aconteceu? Toda a família se converteu. Mas o mais lindo é que eles estavam muito cheios, né, de Deus. E aí o meu filho batizou o filho dela, entrou na piscina, começamos aquele batismo com essa família. E naquele dia batizaram 3 gerações. Nossa, porque entrou na piscina. Né, eu estava com o Naor ali para batizar a família, mas entrou na piscina o filho mais novo, que era um juvenil, Paulo Vitor, a Joana, o Paulo, que são a 2ª geração, os pais, e a avó dele, que é a mãe do Paulo. Que lindo. Então, a avó, os pais e ele batizaram no mesmo momento. Marcou, foi tanta unção. Havia um selo de Deus, porque nós servimos a um Deus de gerações. Né? Então, o batismo realmente, ele é uma grande festa. Aleluia. E nós queremos também aqui falar um pouquinho sobre essa festa que nós estamos fazendo, que na verdade é o batismo de 100 mil pessoas, em todas as igrejas. E eu queria falar um pouquinho sobre isso. Qual que é a importância? Por que fazer um batismo e juntar esse tanto de gente, fazer um batismo público numa mesma época? Isso tem importância, Johnny? Totalmente. Nós começamos também fazemos encontros, né, mundiais. Então, encontro de 1.000, de 2.000, de milhares, e agora o encontro mundial. E da mesma forma o batismo, porque o Senhor disse que nós iríamos pregar para as nações e depois batizar. Então, o batismo, ele está ali na ordenança junto com o ganhar pessoas para Jesus. Então, como nós estamos fazendo aí os encontros, né, mundiais em todas as igrejas videiras e vinhas associadas, imagina esse batismo. Vai ser uma grande festa. Eu tenho falado com as minhas discipuladoras, com as irmãs, aquecido o coração delas, sabe? Para que seja algo que venha marcar a vida dos nossos juvenis. Eu falo dos juvenis, que é a parte que nós estamos mais diretamente envolvidas. Vão ser batizados também adolescentes, jovens e adultos. Mas nós temos preparados uma grande surpresa. Queremos colocar locais especiais para que eles sejam fotografados e que aquilo faça parte de um marco na vida dele, né? Colocar certificados. Nós damos tanto valor, às vezes nós colocamos um certificado na nossa parede, que tem o seu valor, mas sabe, quando você é certificado de que você morreu para o mundo, você morreu com Cristo. Amém. Mas melhor do que isso, você ressuscitou com Cristo. E por isso você pode ter uma vida vitoriosa em Cristo. Aleluia. Então tudo isso faz parte dos nossos planejamentos, né, Querusa, para a festa. A pastora Johnny falou sobre todos juntos, né? Isso aponta para a unidade. Então, juvenis 12... até os idosos, em todas as faixas etárias, todos com o mesmo coração, amém, todos com o mesmo parecer e todos com o mesmo propósito. Amém. Então, não haverá impossíveis para o Senhor em todas as suas promessas, porque estamos todos juntos para o mesmo propósito. Amém. Né? Nós vamos batizar, nós fizemos os encontros mundiais, 1.700 pessoas nesses 2 últimos meses, lá no Garavelo. E nós vamos batizar os juvenis, pastor Radamés pediu, vamos batizar todos juntos, porque é uma grande festa. Então, nós vamos usar o estacionamento e nós vamos comprar, na verdade, 7 piscinas, que representam as 7 redes, e todos vão batizar juntos no mesmo momento. Nós vamos fazer uma festa de celebração e o mover de Deus vai acontecer no dia 30 de novembro na videira do Garavelo. Aleluia, que bênção. A verdade, olha, isso que você falou está escrito lá em Gênesis 11:6, né? O Senhor diz, quando o povo é um, não haverá restrição para tudo aquilo que eles intentarem fazer. Então, há poder na unidade. Quando nós nos movemos no mesmo coração, no mesmo espírito, eu creio que os céus de Goiânia vão ser abalados, já estão sendo abalados nesse mês de novembro e dezembro, nas capitais, nas igrejas, nas cidades, nos países, porque há um poder na unidade, né? Deus libera a bênção, está lá no Salmo 133, né? Como é bom e agradável viver unidos os irmãos. É como o óleo que desce, né?
como desce ali, escorre, né, o óleo de Gileade. A Bíblia compara como a neve desce lá no monte, né, de Sião, ali nas montanhas ali de Gileade. Ali ele desce e forma um grande rio e abençoa aquela terra. Ali também, quando o povo é unido, a bênção de Deus, ela escorre e passa por todos nós, até chegar nas crianças, né? E é muito poderoso isso, nós estamos preparando com muita expectativa. E eu queria perguntar então, vamos lá, como é que está a expectativa? Quantos juvenis vocês estão pensando em batizar lá? A expectativa é grande para todos. Será uma festa única também no Guanabara, né? E nossa expectativa é batizar 25 juvenis nesse semestre, porque nós tivemos um batismo no semestre anterior. Nesse semestre não tivemos nenhum e a nossa expectativa é batizar 25 juvenis de 12 anos de idade. Amém. E eu queria falar da importância para o pai não deixar o seu filho de fora dessa festa. Amém. Né? Às vezes você estava em dúvida, tinha outras programações, né? Hoje o Senhor trouxe luz, clareza na sua vida. Eu penso que esse programa foi tão oportuno, né, pastora Marília? Esclarecedor, né? Esclarecedor. E para que você tenha consciência da importância do batismo do seu filho nesse dia. Amém? É verdade. Você já falou, né? Qual que é o seu alvo lá? 100? 115. Ah, uau. 115 juvenis, 500 jovens e adultos. Que bênção. Amém. Então, nós no Bueno estamos com o alvo de batizar 200 juvenis, né? Adultos e jovens eu já nem sei, porque são tantos que eles estão em reunião para pegar esse alvo, mas com certeza vai ser poderoso demais, né? Nós estamos fazendo 2 encontros agora com 200, cada encontro nós vamos levar 100 de 12 anos para batizar, e o nosso alvo são 200 juvenis, porque além desses que estão indo nesses encontros, nós temos os juvenis que já foram nos encontros anteriores, que não se batizaram ainda, né, que foram nesse semestre. Então vai ser uma grande festa, né? Nós queremos compartilhar com você, não fique de fora, você que é da videira, você que também está conosco, aqueça o seu coração, participa desse momento e se una a nós nessa festa maravilhosa para exaltar o nome do Senhor, porque, olha, se a Bíblia fala que quando um pecador se arrepende, tem festa no céu, imagina quando milhares se arrependem, né? Tem uma grande festa no céu. Mas eu queria finalizar, né, esse programa, finalizar aqui agradecendo, o tempo passou tão rápido, né? Nós já vamos finalizar agora, mas eu quero deixar esse momento para cada uma de vocês, deixar uma palavra, um conselho, algo que você ainda não falou, para que a gente possa, né, finalizar com chave de ouro, então. Querusa. Bem, você, como filha amada de Deus, foi escolhida para pregar o Evangelho, fazer discípulos e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, amém. Como eu falei para os pais, né, que o Senhor possa trazer luz nesses dias, para que você possa autorizar, né, o batismo do seu filho, e também as líderes. O Senhor nos colocou numa posição de autoridade. Né? E essas juvenis que reúnem semanalmente com você, que passam pelos nossos encontros, nós não podemos entregá-los até que seja concluído tudo que o Senhor nos confiou. Amém. E o batismo é uma dessas finalizações, né? Porque ele faz com 12 anos, depois a consolidação e depois ele é enviado aos 13 anos para a rede de adolescentes. Então, é um momento importante que a liderança precisa acompanhar, marcar, né, e garantir que esse processo está sendo conduzido da forma que nós cremos. Aleluia. Amém. Eu quero finalizar com o texto que está lá em Êxodo, no capítulo 10, aquele texto que eu falei de quando Deus separou Moisés, não é verdade? Para libertar, porque o povo estava debaixo de um jugo de escravidão. Olha, as pessoas estão debaixo de um jugo de escravidão, do diabo, das maldições, do pecado. E o Senhor nos chamou como Moisés. Eu costumo falar, você é o Moisés, eu sou Moisés, o líder de célula é o Moisés, o pastor da rede é o Moisés. Por quê? Porque quando Deus falou, você, Moisés, vai tirar o povo que está debaixo da escravidão para me servir, vou tirar vocês dessa escravidão. O Senhor também quer nos usar no nosso trabalho, na nossa escola, na faculdade, para poder tirar as pessoas que estão debaixo de um jugo de escravidão. E Moisés estava ali conversando, tete a tete ali, né,
com ali o faraó, e faraó estava negociando, não, você vai, mas as ovelhas vão ficar, o rebanho vai ficar, as crianças vão ficar. Olha o que está escrito em Êxodo 10, no verso 24 ao 26. E ele falou, os nossos rebanhos irão conosco, e nenhuma unha ficará, porque nós vamos servir ao Senhor. E nós vamos chegar lá, e nós vamos prestar cultos ao Senhor. Faraó não queria deixar, mas Moisés não abriu mão. Eu quero deixar essa palavra para você que é líder, você que é pastor, você que é membro de uma célula. Não abra mão de nenhuma unha. Que seja um juvenil, um adolescente, um jovem, um adulto, ou mesmo uma pessoa idosa. Se veja como Moisés, como alguém, como um libertador, para você ser um instrumento de Deus, para tirar pessoas do jugo da escravidão do diabo e levá-las a Canaã, a uma terra que mana leite e mel. Amém? Amém? Deus abençoe. Então, esse mês, até o mês que vem, estamos nesse grande mover. E eu quero te ver, né? Marca a gente, posta, marca a Igreja Videira, nos marca nas redes sociais, que a gente quer acompanhar o que Deus está fazendo na sua cidade, onde você está. Que Deus abençoe você. Até a semana que vem, em nome de Jesus.